Na imagem de abertura do evento vemos o material oficial da palestra Diálogos Eleitorais Contemporâneos, promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. O layout é dividido em duas partes. À esquerda, sobre um fundo claro geométrico, aparecem as informações principais: o título da palestra, a data 29 de maio de 2025, o aviso de transmissão ao vivo e o horário marcado para as 11 horas. Também aparecem ícones de acessibilidade, indicando presença de intérprete de Libras, legendas e audiodescrição. À direita, sobre um fundo azul com detalhes em amarelo, está o título da série Diálogos Eleitorais Contemporâneos e a apresentação da convidada, Cristina Nascimento de Melo, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Logo abaixo, constam novamente a data, o horário e o local, que será o auditório do TRE Roraima. Ao lado do texto, há uma fotografia da palestrante, uma mulher de pele clara, cabelos loiros ondulados e maquiagem suave, posando em ambiente externo. Na parte inferior, aparece o logotipo do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A composição transmite organização e caráter institucional, marcando o anúncio oficial da palestra. Senhoras e senhores, bom dia. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal O cerimonialista, oficial do um homem de TRE no pele YouTube, clara e cabelos com curtos transmissão grisalhos, simultânea usa da óculos língua escuros e camisa brasileira de social azul. sinais, Libras. Ele segura o Neste microfone com momento, firmeza irei enquanto fazer a apoia a minha outra mão no púlpito de autodescrição e a acrílico. descrição desse Atrás ambiente. dele, uma Eu grande sou um parede de homem vidro pardo, deixa entrar luz estatura natural, mediana, revelando um cabelos cenário externo grisalhos, esverdeado e olhos, iluminado, boca dando ao e ambiente um aspecto nariz amplo, claro e medianos. institucional. Uso óculos de grau e estou vestindo uma camisa social na cor verde oceano. Seguro um microfone e estou por detrás de uma tribuna de acrílico transparente. O plenário tem janelões de vidro do lado direito e capacidade para 81 pessoas sentadas em poltronas vermelhas, dispostas em duas fileiras. Lê atentamente com um as corredor informações entre à sua elas. frente. No teto temos 2 projetores multimídia. As saídas de emergência estão dispostas do lado direito e esquerdo do plenário. No palco central, à frente da plateia, uma tribuna onde ficam sentados os juízes eleitorais, e em cima dela, microfones e notebooks. Por detrás da tribuna, um telão branco e nos cantos esquerdo e direito, bandeira do Brasil e bandeira do estado de Roraima. A imagem do intérprete está sobreposta no canto inferior O da Tribunal tela. Regional Eleitoral de Roraima, comprometido com a promoção da cidadania e do fortalecimento da democracia, realiza diversas ações socioeducativas e promove debates que incentivam a conscientização política. Essas iniciativas visam criar um espaço de diálogo aberto, onde servidores, eleitores e a sociedade em geral possam discutir temas relevantes relacionados ao processo eleitoral e ao fortalecimento do Estado democrático de direito no contexto contemporâneo. Nessa cena, teremos a palestra Desinformação Eleitoral, Inteligência Artificial e Democracia, Novos Desafios para a Fiscalização, que será proferida pela desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Cristina Nascimento de Melo. A palestrante foi secretária-geral do CNMP e procuradora da República por mais de 10 anos. No Ministério Público Federal, atuou como procuradora regional eleitoral e foi diretora da Associação Nacional dos Procuradores da República. Também integrou o Observatório Nacional sobre Questões Ambientais e Sociais do CNJ, onde atuou como assessora de apoio interinstitucional. Participou de estudos conjuntos com a Suprema Procuradoria da China sobre a defesa dos direitos coletivos no Brasil. Possui livros sobre terras indígenas e atualmente é coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Políticas de Proteção a Migrantes, Indígenas e Povos Tradicionais do CNJ. Com a palavra, a desembargadora Cristina Melo. O ambiente ao plenário do TRE é amplo, iluminado, com cadeiras dispostas em auditório e uma grande bancada semicircular ao fundo.
No centro, o telão exibe o banner do evento Diálogos Eleitorais Contemporâneos, ladeado pelas bandeiras do Brasil e de Roraima, enquanto o público observa atentamente sua chegada. A desembargadora Cristina Mello caminha até a mesa principal com passos firmes e postura elegante. Ela é uma mulher de pele clara, cabelos loiros ondulados na altura dos ombros, usando blazer vinho e saia rosada. Porque esse tema exige isso, né? Que a gente o auditório está lotado, com pessoas sentadas em poltronas vermelhas, observando atentamente. O ambiente é amplo e a equipe técnica posicionada ao lado. Eu fui procuradora da República Eleitoral, inclusive, no estado do Mato Grosso, durante as eleições de 2018. E aqui na minha fala eu vou até contextualizar isso, porque acho que foi um momento em que nós nos deparamos com os primeiros grandes desafios dessa era da informação ou da desinformação. Mas eu quero antes cumprimentar aqui os acadêmicos de Direito da Universidade Federal e também da Faculdade Catedral, inclusive o professor que tive o prazer de conhecer agora. Fico muito feliz com o interesse de todos, porque um dos pontos aqui da minha fala é sobre educação digital. Então, entendendo que um interlocutor jurídico precisa também se inserir nesse debate o quanto antes. Nós já temos, inclusive, no Supremo, uma participação muito importante de amicus curiae nesse ponto. As pessoas estão participando, as entidades estão participando, mas, na Faculdade de Direito, eu ainda acredito que nós podemos avançar mais. Então, parabéns pela iniciativa. E também quero aqui destacar o quanto esse evento é importante e elogiar muito a iniciativa do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Mozarildo Cavalcante, de trazer a comunidade para esse debate técnico, mas também um debate social. E isso porque, inclusive, quando eu era procuradora a desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Crise, né? Ela segura o microfone com firmeza e olha para a plateia com expressão segura e acolhedora. Ao fundo, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Ter dados estatísticos que o Brasil é um dos países que tem uma menor participação política do mundo, das mulheres, né? Então, o que eu comentava à época era por que tantas mulheres são utilizadas como laranjas nas eleições. E aí eu fui desenvolvendo esse novelo e a minha conclusão temporária à época foi de que porque faltavam eventos assim, faltava o envolvimento das mulheres antes da candidatura, antes da inscrição, antes das eleições acontecerem, né? Então, antes que a gente tenha as eleições no ano que vem, que eu espero que corram muito bem, vamos fazer um debate sobre esse tema. Bem, então, iniciando aqui, eu vou desenvolver minha fala falando um pouco mais de valores do que de digital, porque eu acho que a parte digital, talvez ninguém aqui, ou poucas pessoas, inclusive, que acompanham a transmissão, não saibam o que é uma fake news. Intuitivamente, praticamente, que todo mundo tem uma impressão, né? Uma notícia falsa, uma notícia que não é correspondente com a verdade. Acho que dá para perceber o que é, né? Talvez a gente não consiga identificar se aquela notícia é falsa ou não, mas saber o que é uma fake news, a gente tem um senso médio de informação. Aí, quando a gente fala em deepfake, talvez seja um termo um pouquinho mais qualificado, que nem todo mundo conhece, mas aí eu explico para vocês que é um vídeo, que você distorce fala e cria algo que não existe, e vocês também vão entender. Também não é muito complexo. Então, o que é o complexo mesmo desse tema? O complexo é o que é difícil e ninguém fez, porque, se fosse fácil, alguém já tinha feito. E o que é difícil é fortalecer a democracia. Então, nós estamos falando aqui do valor confiança. Nós estamos falando a desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos, né, de armação roxa. Quando as instituições ao fundo, frágeis, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. As fake news, deepfakes, bolhas emocionais, controle, microtarget, todos esses termos técnicos do digital, né? O microtarget, só para abrir um parênteses, é um recorte. Está perfeito, obrigada. É um recorte em relação a um perfil do eleitor, e aí, para aquele eleitor, eu faço uma propaganda específica. Então, seria esse fatiamento de personalidade, comportamento, com dados que nem sempre o eleitor sabe que alguém possui sobre ele, e aí, com base nessa informação, eu faço um direcionamento até manipulativo
da minha propaganda eleitoral. E nós temos um artigo no Código Eleitoral que diz que eu não posso induzir comportamentos, eu não posso criar informações que sejam opacas para esse eleitor, né? Então, bom, mais um termo técnico. Mas aí, quando a gente vai realmente voltando aqui no que está no cerne da questão, eu estava falando de confiança, e na crise da confiança. Então, é claro que a gente tem que falar de regulação sobre esse tema, é inevitável. E aí nós temos posicionamentos diversos sobre a regulação, regular, não regular, como regular, quem pode regular. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai até onde ela pode controlar? Vamos delegar a ela a decisão da retirada desses conteúdos das redes sociais? Ou vai ser o juiz que vai fazer isso? Então, a gente está falando aqui de decisões estratégicas, jurídicas. O Supremo está, inclusive, com esse tema na ordem do dia. A notícia que se tem hoje na mídia é que, talvez, semana que vem, será julgado o tema 987, que é um A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Ao fundo, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso aqui, mas só para mostrar que esse tema está na pauta, é urgente, mas antes a gente precisa falar desses valores, né? E aí eu vou tentar aqui, na minha proposta de diálogo, conversa com vocês, pensem aí o que vocês acham. A energia elétrica, ela demorou 30 anos para ter mais de 1 milhão de usuários. A internet demorou 7 anos para ter 1 milhão de usuários. Quantos anos, dias ou meses vocês acham que o ChatGPT demorou para ter 1 milhão de usuários? Alguém tem uma sugestão? 5 dias. 5 dias. E talvez só meu marido até hoje não usou, mas está todo mundo usando, não é? Então, a imagem do intérprete está sobreposta no canto inferior da tela. No nosso plano, nós não vamos mais nos afastar dessa tecnologia. Impossível. E eu conversava aqui com o professor, dizendo sobre como fazer, como que um professor pode hoje dar aula sabendo que o aluno vai usar o ChatGPT? Como é que ele faz, né? E eu contei um caso de um amigo professor que pede para os alunos, até vou dar essa sugestão, vai que um professor gosta, quer copiar, né, professor? Ele pede para os alunos o seguinte: atenção, alunos, olha, vocês vão fazer um trabalho sobre o tema tal, podem usar todas as tecnologias disponíveis, Google, ChatGPT, o que vocês quiserem, e me tragam impresso no dia tal. Aí, não chega no dia, todo mundo leva aquele trabalho excelente, várias páginas, né? Tem tudo lá. E aí ele fala, então, agora eu vou sair da sala, vocês têm 30 minutos para criticar o que vocês trouxeram por impresso. Então, quer dizer, não é mais acesso à informação, é a curadoria dessa informação e a crítica a essa informação. E, por isso que a gente vai voltando, a gente vai esbarrar na educação. Eu vou esbarrar no valor democrático. Desculpa. Então, quando a gente fala de eleição, eu me lembro lá em 2018... A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Ao fundo, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Eu me preocupava com aquele ponto, mas eu acreditava que a gente tinha instituições muito fortes e que tudo ia correr bem. E foi o que, de fato, aconteceu. Correram as eleições sem intercorrências que tenham impedido um resultado, né? Mas nós tivemos problemas. Nós tivemos promotores ligando, olha, eu estou aqui, o pessoal está dizendo que está aparecendo um número na urna, mas é outro. Aquela situação toda que talvez vocês se lembrem. Então, hoje, a nossa realidade está um pouco mais avançada, como eu dei esse dado estatístico, né, de 5 dias. Então, imaginem agora, que a gente já tem, até quando você vai vendo os exemplos sobre fake news, exemplos sobre deepfake, você volta, tem um caso do Obama, que um comediante utilizou uma deepfake para, não sei se vocês se lembram dessa situação, mudar a voz dele como se ele tivesse falado alguma coisa. Algo um pouco mais rústico, mais analógico quase. Aí agora a gente tem um caso do Zelensky, que já está a Ucrânia falando do que ele disse, né? Exército, larguem as armas e tal, uma deepfake. Mas isso circulou muito rápido. Foi retirado o conteúdo, você nem encontra facilmente mais isso.
mas circulou. Então, trazendo aqui para a nossa crise na confiança, se essa palestra está sendo transmitida no YouTube, se alguém utilizar esse vídeo, essa imagem, para deturpar o que eu estou dizendo aqui, quanto tempo a gente vai demorar para retirar esse conteúdo do ar? Quanto tempo eu vou demorar, se é que eu vou conseguir, para fazer um disclaimer, para fazer uma explicação e dizer, olha, eu não disse aquilo, não foi bem isso, não é? E eu vou conseguir recuperar minha confiança, minha confiabilidade? A diferença é que eu não estou disputando nenhum cargo, né? Mas se eu for um candidato, né? Então, contextualizando aqui com vocês todos esses pontos, para mostrar que essa crise na confiança, ela esbarra na desinformação, na falta de educação, não só digital, mas também de crítica. As pessoas estão hoje com muita dificuldade de ler e acessar conteúdos mais densos. Os influencers reclamam um pouco disso, alguém que quer passar um conteúdo de A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Então, ao fundo, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Como é que a Justiça Eleitoral vai se posicionar? O Estado ele é um grande transatlântico. Então, para ele mudar de direção, é difícil, ele é pesado. E a gente está num momento em que todos os jet skis estão passando e fazendo o que querem. E ele precisa se posicionar, né? E talvez não seja mudando de direção que ele vai conseguir um bom resultado, porque ele é um transatlântico. Mas o que ele pode fazer? E o que ele já tem feito? A gente já tem iniciativas assim no TSE, nos TREs, que nós temos, por exemplo, as plataformas de checagem, nós temos mudanças das resoluções do TSE atentas a isso, um programa contínuo de cuidado com essa desinformação. Mas permanece, né? A gente vai ter eleição ano que vem e a gente está preocupado com esse tema. Eu estou preocupada, né? Acredito que vocês também estejam. Então, a pergunta que eu quero deixar é: quem vai controlar esses dados e quem vai controlar a narrativa, principalmente, né? Porque informação é território, território é poder. Então, esse momento polarizado de discussões, o Supremo vai se posicionar como em relação à LGBT? O Congresso vai regular ou não com uma lei? Como é que a gente vai se posicionar? Eu acredito que a instituição, e aí, já entrando um pouco aqui já em alguns dados que eu queria trazer para vocês, eu acredito que as instituições que são, como eu disse, esse transatlântico, elas têm essa desvantagem de que são engessadas, porém, nós somos inovadores. A Justiça Eleitoral é inovadora. Quero lembrar que o Brasil não foi o primeiro a instituir a urna eletrônica. A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Ao fundo, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. E nós somos referência nesse assunto, né? Também quero lembrar que nós temos COP30 esse ano. Esses problemas em relação ao meio ambiente, mudanças climáticas, democracia, fortalecimento das instituições, fortalecimento, inclusão de gênero, são problemas interdependentes. Eu não vou resolver um sem pensar no outro. Então, quando eu falo de fome no mundo, por exemplo, parece muito apartado desse debate que eu estou trazendo. E hoje nós temos, de fato, 1 em cada 10 pessoas no mundo, segundo os dados da ONU, está em situação de fome extrema. Esse tema se comunica com as mudanças climáticas, se comunica com o enfraquecimento do Estado, da democracia, com essa vulnerabilidade social e informacional. E, para resolver isso, eu preciso ter essa visão macro e trazendo a governança social. E aí eu faço o link lá com o começo, como eu elogio a esse evento. Porque isso aqui é governança social. Isso aqui a gente está junto, numa conversa, tentando entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Então, talvez não vai ser no WhatsApp, no grupo da família, que a gente vai mandar lá e falar, olha, gente, então agora tudo que mandar vocês chequem e tal, talvez seja isso inviável. Porém, a gente pode participar de eventos como esse, a gente pode estudar isso, a gente pode, na mesa do bar, falar, olha, gente, peraí, você não acha isso aqui um pouco estranho e tal? Gente, 27% das notícias do WhatsApp são falsas. Isso é muito. Então, se você fica num grupo, você está recebendo. A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Com mais ou ao fundo, menos vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Muito polarizado, porque nós temos um viés de confirmação.
A gente geralmente permanece em grupos, lê notícias, está em lugares que nos é confortável, em que nós não somos desafiados, né? E aí, de vez em quando, eu gosto até de confundir um pouco o algoritmo, ele que não me escute, de seguir pessoas diferentes para ter inputs diferentes. Porque senão eu fico só no reforço confirmativo, recebendo as mesmas notícias, o mesmo posicionamento, a mesma linguagem, né? E também para me tornar uma pessoa um pouquinho mais preparada para um debate, né? Senão eu fico ali. Enfim, então, trazendo para vocês esse debate, eu acho que a gente está aqui tentando estabelecer uma governança social. Isso conversa, como eu disse, com esses macrotemas mundiais, né? E nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são vetores mundiais em que qual modelo de mundo a gente quer, qual modelo de nação a gente quer, o que é importante em termos de direitos humanos, né? E, quando eu falo de direitos humanos, ele vai ser o volante desse grande motor que é a inteligência artificial, e é um motor muito potente, cada vez ele vai recebendo mais cavalos, então a gente tem que ter um volante nisso aqui. E o volante vai ser, sempre, na minha visão, esse foco nos direitos humanos, e isso vai vir de nós. Porque as partes que têm interesses econômicos, no geral, têm, como não poderia deixar de ser, o seu interesse que a gente é opaco para nós, né? Mas nós temos que ter um objetivo claro e transparente, como instituições, de desenvolver esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Conversam muito com o que eu estou dizendo. Ao fundo, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Deixa eu me ver aqui. O 16, que é paz, justiça e instituições eficazes, e o 17, que é parcerias e cooperação. Todos conversam com isso porque são macrotemas, como eu disse. Mas esses dois, cooperação, acho que está bem dentro do que a gente está dizendo. E aí, voltando aqui num caso, em 2018, eu me lembro, lá em Mato Grosso, que nós começamos a permitir, a Justiça Eleitoral começou a permitir o impulsionamento das campanhas. E, bom, já sabendo desse microtarget eleitoral, desse refatiamento do eleitor e tal, e nós temos, né, a figura do abuso de poder econômico, que é quando um candidato que tem um acesso a um poder econômico maior do que os outros abusa desse acesso e desequilibra a disputa. Então, dentro dessa fiscalização desse abuso do poder econômico... A imagem do intérprete está sobreposta no canto inferior da tela. Eleitoral, como vamos fiscalizar isso dentro de uma propaganda eleitoral que é fatiada? Não é um outdoor que eu passo lá e vejo, não tinha esse outdoor, vamos multar, vamos... Não. Não é um santinho que entregaram e eu consigo ver, foi o candidato tal, está aqui o santinho. É um impulsionamento fatiado. Algumas pessoas recebem, outras não. Como é que eu vou saber a quantidade de pessoas que recebeu? Como é que eu vou saber quanto que ele está gastando com essa campanha eleitoral? Como é que eu vou saber se ele não está tendo um gasto muito maior do que ele está declarando? E aí, eu estou contando da época para mostrar a evolução, tá? Então, naquela época, eu falei, não, então eu preciso ter acesso a essas informações. E era o Facebook disse, não, eu estou criando uma plataforma para divulgar esses dados em algum momento e tal. Porque não bastava eu saber que ele impulsionou essa notícia. Eu precisava saber tudo que ele impulsionou para somar e ver quanto ele gastou e o abuso do poder econômico, entenderam? E ele falou, olha, eu não posso divulgar, estou criando essa informação. Claro que isso foi contestado pelo Ministério Público Eleitoral. E nós conseguimos, à época, a desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. O Ministério Público Eleitoral já pediu diversas vezes acesso a essa informação. Vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. A partir de agora, faça o seguinte, mande diretamente para eles. Eles vão te mandar um ofício e vocês vão mandar para eles essas informações. Na semana seguinte, havia em Cuiabá 8 advogados do Facebook. Foi um case brasileiro que ficou, claro, nos bastidores, e eles conseguiram reverter a decisão, inclusive, porque, dizendo, se isso aqui passar, eu vou abrir toda a minha base de dados, eu vou abrir todo o meu financeiro para o Ministério Público e para o Brasil, porque vai se tornar público isso aqui. Então, isso mostra, aquela época. Hoje a gente tem um envolvimento... Então,
com algumas decisões pontuais, um juiz concedia, outro não, essa insegurança, então as plataformas se viram também obrigadas, por responsabilidade jurídica, não só social, né, que existe também, mas uma responsabilidade ali cobrada, jurídica, pontual, de falar, bom, eu vou ter que participar disso aqui, eu não vou conseguir me afastar disso. E aí, hoje, nós temos as plataformas participando das audiências públicas, as plataformas se colocando à disposição para retirada de conteúdos, mas nós também temos essas plataformas resistindo a uma forma de retirada de conteúdo mais célere. A discussão que está lá no Supremo, no tema 987, é justamente isso. Se o juiz verificou que, na palestra da desembargadora Cristina Mello, criaram uma deepfake, e que ela disse que... Não vou nem falar aqui para não virar uma A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Um juiz aqui, ao de fundo, Boa Vista, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Manda para o Instagram, né? Para a Meta. Aí a Meta, não, mas isso aqui, você está dizendo que tem que retirar o conteúdo, mas você não está dizendo que esse conteúdo precisa ser retirado antes. Você tem que fazer duas decisões. Você tem que primeiro dizer que o conteúdo tem que ser retirado e depois você tem que me mandar retirar o conteúdo. Isso vai demorar um tempo. Essa notícia está circulando em todas as redes sociais. Aí, depois, se realmente acontecer isso, a gente retira a notícia. Mas quem já recebeu, quem já viu, vai ver novamente. Mas isso acontecia quando era no jornal também, né? Quando tinha uma notícia ruim no jornal, com uma informação trocada, né, deturpada, aí depois vem aquela frasezinha assim embaixo, informamos que aquela decisão aquela informação no dia tal não foi assim, está bem pequenininha assim, né, que a gente vê, nem vê. Então isso já acontecia. Então mostrando que tudo que está no mundo real aqui também vai estar lá. Então essa falta de interesse numa transparência, uma falta de compromisso de que a informação seja correta, a veracidade da informação existia na mídia analógica, ela também existe no digital. Nós não estamos criando algo novo. A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Opacidade em relação ao fundo, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Né? Então, o problema não é mais só a notícia de que o candidato tal, na verdade, foi condenado e tal, por compra de votos, e aquilo é falso. Que seria a fofoca lá no corredor, a fofoca no jornal, e daqui a pouco isso é retirado. O problema é que eu não vou mais conseguir saber quem viu isso. Eu não sei mais quem teve acesso a isso. E como eu não sei mais quem teve acesso, e em que tempo que foi, eu não consigo mais voltar. Então, a gente tem aqui o princípio da precaução muito mais exacerbado. Eu preciso ser mais precavido nessa situação em que eu estou mais vulnerável. E isso, voltando aos nossos macrotemas, acontece no direito ambiental. No direito ambiental, a gente tem um princípio, que é o princípio da precaução ambiental. Não havendo informações se aquele empreendimento, aquela prática, vai gerar um dano irreversível ao meio ambiente, o que eu faço? Precaução, cautela. Eu não permito que aquilo aconteça, a menos que o empreendedor prove que aquilo não vai causar um dano. Então, percebem como os temas estão entrelaçados? Então, em termos de regulação, eu acredito que nós precisamos fazer um pool, né, uma mistura de ações. Não tem uma decisão fácil, porque se tivesse, já tinha sido feita, e a gente não estava aqui agora. São decisões, escolhas trágicas que precisam ser tomadas. Né? Eu não consigo ter liberdade plena de expressão, porque, se eu tiver essa liberdade plena, talvez a desinformação vai ser tão grande que aí alguém vai ter o seu direito à democracia, à participação, à educação, à informação violado. Em termos de direitos humanos, a gente está sempre colocando na balança e verificando onde nós conseguimos chegar. O auditório está lotado, com pessoas sentadas em poltronas vermelhas, observando atentamente. A gente vai equilibrando. O ambiente é amplo e equipe técnica posicionada ao lado. A partir de agora, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai regular sozinha e acabou. A gente não tem mais problema. Porque, se ainda for essa a solução, que eu acredito que não será exatamente assim, mas ainda que seja essa a proposta, a gente vai questionar, mas e essa autoridade? Ela pode fazer isso? Quem está lá? Quem que
Quem que escolheu essas pessoas? A gente não confia. E também não tem que confiar absolutamente, né? Mas entendem que não vai ter um momento que a gente vai descansar em paz sobre isso? Então, sendo assim, vamos tentar construir um mix de propostas aqui e vamos equilibrando os pratos, vamos equilibrando a balança. Passou um pouquinho, a gente compensa com outra coisa. Então, eu acredito que tem que ter uma regulação, sim, e nós precisamos de ações concretas em relação à tecnologia. Então, a própria tecnologia pode trabalhar triando as informações. E aí, contando aqui, né, para vocês refletirem comigo. O Facebook, ele bloqueia, se você seguir ou deixar de seguir, muitas pessoas ao mesmo tempo. Ele diz que é para a proteção da comunidade. Então, ele sabe o que eu estou fazendo, ele sabe o que eu estou seguindo e o que eu não estou. Né? Ele tem essas informações, ele tem esse acesso. Ele também pode triar. Nossa, esse perfil aqui está divulgando muito notícia com esse perfil. Deixa eu checar isso. Né? Numa autorregulação. A gente nem sabe exatamente tudo que ele pode fazer, mas eles sabem. Então, numa proposta nesse pool de ações... A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Sem dúvida, ações que eles podem tomar. Ao fundo, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Que não sejam só travas parciais, com interesses de aumentar a quantidade de seguidores, aumentar a quantidade de usuários, mas de proteção democrática das instituições. Um ponto. Também precisamos da revisão humana, isso é inegável, a gente não vai conseguir, inclusive em relação à inteligência artificial, um momento em que nós vamos ter isso num compliance absoluto, né? A própria inteligência artificial fazendo um controle dela mesma, sem uma revisão humana, porque isso compromete a integridade. Então, a gente vai ter que sempre ter uma revisão humana, e dentro desse pool de ações, a gente vai ter que então ter também essa participação humana nessas, por exemplo, inclusive essa situação de retirada de conteúdo, né? Então, quando eu tenho a desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. A retirada de um conteúdo, ao fundo, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Se aquilo que foi decidido está lá. Então, nós temos uma dupla, tripla checagem, e também humana. E aqui, nesse tripé de ações que eu proponho, a participação social e institucional numa governança, como eu já disse, e também institucional, que é essa proposta de educação digital, de ir às comunidades, o TRE apresenta, vai nas escolas, traz as escolas para cá, faz ações educativas, faz material físico, faz material nas redes sociais, porque tem que ir lá. Inclusive, cadê meu celular? Esse aqui é o palanque eleitoral hoje, tá? É isso aqui. O palanque é esse. Então, o TRE tem que estar nesse palanque aqui, controlando isso aqui, cuidando disso aqui. Não de forma que ele vai impedir ou cercear de forma abusiva, né, como uma ditadura. O auditório está lotado, com pessoas sentadas em poltronas vermelhas, observando atentamente. Então, sim, o ambiente é amplo e equipe técnica posicionada ao lado. Que converse com essas pessoas, né? E eu falando aqui de várias macro problemas, né? E aí a gente tem a questão do endividamento público. Só para vocês verem como é que as coisas se entrelaçam. Endividamento público, né? E aí tem a questão política em relação a isso. Uma parte acha que o Estado tem que ser maior e tem que se envolver mais com as políticas públicas, o outro acha que não, enfim. E é um endividamento crescente. Como é que eu trago esse tema espinhoso para a população que está ali fazendo o seu corre, como diz, né? Pegando o ônibus, trabalhando no dia a dia? Como é que eu trago isso de uma forma com uma acessibilidade de fato? A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Vocês sabem, ao fundo, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Onde vocês moram deve em relação a precatórios? Não, a gente não sabe. Não só aqui, tá? Não tem essa transparência. Então, quando a gente vai falar de eleição, a gente também precisa ter uma transparência em relação ao que está sendo feito, mas essa transparência precisa ser, de fato, viável, acessível. Não é só fazer um post. Eu preciso estar falando a linguagem das redes. Não é? Então, se é TikTok,
vamos para o TikTok. É um compromisso. A desembargadora que nós Cristina estabelecemos, aparece diálogo, sentada à mesa, usando blazer horizontal, vinho e óculos de né? armação Senão fica roxa. uma pessoa aqui de terno, Ao conversando, fundo, vê-se a com uma pessoa que cadeira tá de fazendo a encosto dancinha. telado e Não parte vai da dar mesa certo. do plenário. Então, dentro dessa proposta, eu acho que esse terceiro vetor ele é muito desafiador e exige inovação, exige coragem das autoridades de fato, acessar esses novos locais, né? E um pouco de fé, um pouco de esperança de que a gente vai conseguir fazer algo, entregar algo. Nosso compromisso é esse. Quem é servidor público tem esse compromisso de, mesmo quando está tudo difícil, vamos continuar aqui, né? Chegando quanto processo, doutor? Você continua lá despachando, né? Mas aí você despachou 100, chegou 200. Você vai continuar despachando. Então é isso. Se a gente tiver muito fake news, muito deepfake, a gente vai continuar trabalhando. E acho que esse é o compromisso do servidor público, né? E de todos nós da sociedade, porque eu acredito que todo mundo está submetido e vulnerável. É preciso ter essa consciência. A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Ao fundo, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Uma grande autoridade do Brasil me dizendo que sofreu um hackeamento da sua conta bancária. Fiquei impressionada. Falei, meu Deus, realmente não temos nenhuma certeza de que não seremos vítimas. Não importa quem você é. Né? Então, já concluindo para uma finalização temporária, porque eu acredito que a gente vai conversar ainda, e espero perguntas e debates, mas eu queria trazer que, dentro de uma teoria... O auditório está lotado, com pessoas sentadas em poltronas vermelhas, observando atentamente. O ambiente é amplo e equipe técnica posicionada ao lado. Com base desse debate, né, os valores, nós temos a consciência de que a democracia é comunicação. Isso não sou eu que estou falando, é Habermas. Então, a gente está aqui trazendo que, para a gente ter democracia, a gente precisa ter comunicação em todos os âmbitos, em todos os locais onde a gente tiver informação, tiver estabelecimento de relações e tiver poder, nós precisamos ter comunicação, para que a gente não tenha esse desequilíbrio e que, com certeza, vulnerabiliza mais quem está nas pontas e quem tem menos a possibilidade de se defender. Bom, então, eu agradeço, estou aberta a perguntas e gostaria muito de conversar com vocês. Por favor, se puder passar o microfone. É que eu acho que para gravação no YouTube, né, talvez seja melhor. Um rapaz da equipe técnica, de camisa branca, está próximo à extremidade registrando o momento. Ele encaminha-se até o público sentado nas poltronas vermelhas no auditório e fica próximo ao senhor que pediu a palavra. O senhor em destaque está sentado entre os participantes, de camisa social branca e óculos, inclinado levemente para frente enquanto fala sem microfone, demonstrando atenção e envolvimento. Ao seu redor, outros participantes ocupam poltronas vermelhas, muitos sorrindo e interagindo, criando um clima descontraído. O auditório está cheio, com pessoas de diferentes setores conversando, câmeras posicionadas ao fundo registrando o evento e parte da equipe técnica em pé próximo às paredes envidraçadas. O senhor em destaque está sentado entre os participantes, de camisa social branca e óculos, inclinado levemente para frente enquanto fala sem microfone, demonstrando atenção e envolvimento.
Ao seu redor, outros participantes ocupam poltronas vermelhas. O auditório está cheio, com pessoas de diferentes setores conversando, câmeras posicionadas ao fundo registrando o evento e parte da equipe técnica em pé próximo às paredes envidraçadas. Outra coisa também, muito mesmo, chama-se a censura prévia. Eu vou lá, aí você veicula uma notícia, falsa aos olhos de quem? Outro detalhe, falsa aos olhos de quem? Aí eu vou lá e simplesmente cancelo o canal. Não é censura prévia? Não é censura prévia? Ou nós não temos instrumentos, a legislação brasileira, para ter uma evolução. Qualquer ato eu vou entrar na justiça, dando para o humano tirar, eu trago a consequência, dano moral. E, por fim, como a senhora falou, questão que eu estou falando com o cidadão. Por fim, como a senhora falou, que eu também tenho um sítio, eu vejo assim, que existe fome no mundo. E como é que eu acabo a fome no mundo restringindo quem produz, entendeu? Restringindo quem produz, multando quem produz. Como a senhora falou, é só um diabo como cidadão. Eu vou primeiro das consequências da minha fala. Ah, que bom que era só isso, então tá fácil. Ela é uma mulher de pele clara, cabelos loiros ondulados na altura dos ombros, usando blazer vinho e saia rosada. O ambiente é o plenário do TRE, amplo, iluminado, com cadeiras dispostas em auditório e uma grande bancada semicircular ao fundo. Então foi ótimo. No centro, o telão exibe o banner do evento Diálogos Eleitorais Contemporâneos, ladeado pelas bandeiras do Brasil e de Roraima. Especificamente a candidatura de mulheres, participação feminina na política. A minha posição é a seguinte: eu vejo esse problema que é um macrotema, um problema que se interrelaciona com outros, e um desses outros problemas é a desigualdade social, né? E por que nós temos hoje? As mulheres que se envolvem na política hoje, a maioria são de famílias que já estão na política. Então, o pai é político, o marido. Nós temos uma dificuldade de uma mulher que não tem acesso a... E aí, todos os candidatos, na verdade, não só as mulheres, mas todos os candidatos que não têm acesso ao poder econômico, eles sofrem muito para conseguir se inserir na política. Se ele já está na política, se a família já está, ou seja, tem mais acesso... A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação difícil, roxa. Porque envolve fundo, uma disputa por poder. De E ninguém quer perder telado poder. E parte da mesa do que plenário. O Brasil é pioneiro no mundo do voto feminino. Em 1932 já tínhamos o voto feminino, mas a participação política ela tem caminhado muito lentamente em relação à efetivamente ocupação de postos, né, no Congresso Nacional, inclusive. Então, pensando assim, o que eu vi na minha experiência, e foi isso que eu trabalhei lá em 2018 e seguinte, não adianta só a gente chegar, como eu estava dizendo, não adianta só chegar na época da campanha e a gente dizer, então vamos colocar mulheres, porque eu tenho que ter 30%. Isso vai apenas fomentar o uso de mulheres como laranjas. A imagem do intérprete está sobreposta no canto inferior da tela. As mulheres e os outros candidatos também, mas muitas mulheres, porque elas estão em patamares de desigualdade. Ela está atrás nessa participação política, ela tem menos mulheres que estão lá para apoiá-la, inclusive. A gente tem uma dificuldade dessa mulher se inserir. Aí eu falo, não, então eu vou colocar mulheres porque eu sou obrigado. E eu coloco 30% de mulheres. Então, a gente criou essa situação. Uso de laranjas e tal. E aí a gente também percebeu, falou, não adianta só ter candidata mulher, porque elas podem ser laranjas, primeiro ponto. Segundo, essas mulheres vão ter dinheiro para usar na campanha? Elas vão ter acesso ao fundo eleitoral? Outro problema. Vamos tentar resolver. Vamos dar, então, acesso ao fundo eleitoral para as mulheres, que foi um próximo passo, né? Vamos avançar aqui. Poxa, aí eu dou acesso, mas aí ela passa como um caixa 2, devolve esse recurso e não faz a campanha. Então, qual que é o problema que está tendo aqui? O envolvimento, de fato, da mulher na política. E a gente está tentando resolver com outras questões. A gente está tentando remediar, porque eu não estou conseguindo... Um garçom aparece por trás e serve a mesa. A participação das mulheres na política. E eu pergunto, por que elas não estão na política? Porque as mulheres têm dificuldade de estar nos espaços públicos, não só na política, nos tribunais, em todos os lugares. Então, isso vem de uma questão
de inserção, inclusão de gênero, né, de desigualdade de gênero. A desembargadora Aí, dentro disso, Cristina já tem Mello como fala ao fechar. microfone, Nós temos sentada uma ao proposta centro de da lei, mesa diretiva, né, diante de um auditório de cheio. alteração constitucional. Então, a gente está tentando aqui pensar uma situação em que eu tenha ocupação, de fato, de cargos. Né? Então, nós temos cadeiras. Vamos passar, então, de 30% de candidatos para 20% de cadeiras. Eu também, eu concordo. Né? Eu acredito que é uma medida que vai minimamente garantir que os partidos se preocupem com o problema de base. Usando blazer, vinho e Porque ele vai óculos falar, de olha, armação roxa. vai ter mulher nessa vaga. Ao fundo, Então, eu vou vê-se a ter que escolher uma cadeira de mulher encosto que telado e conversa parte aqui da com a mesa minha do proposta de plenário. partido. Porque vai ter uma mulher nessa vaga. Da minha, ou não, da minha área, do meu grupo, ou não, vai ter uma mulher nessa vaga. Entendeu? Candidata, não sei se ela vai se eleger, ela fala, a gente dá o dinheiro, mas depois devolve numa prática ilícita. Bom, enfim. Mas se a cadeira for da mulher, aí muda um pouco a situação. Então, a minha posição é essa. Inclusive, eu recebi uma mensagem de um grupo de mulheres me convidando para publicar um artigo para criticar essa ação. Eu falei, não, eu acho que a gente está sempre tentando, como eu disse, né, mudar o transatlântico de direção e tentando remediar uma situação muito complexa, estrutural. A imagem do intérprete está sobreposta no canto inferior da tela. A gente vai, se ela for um dia tomada, a gente vai discutir sobre ela e falar, a gente pode melhorar um pouco, a gente pode mudar um pouco. É uma solução provisória, mas eu acho que ainda é melhor do que a gente tem hoje. Em relação à censura, também concordo, até tentei trocar rapidamente nesse ponto, que sempre vai nos preocupar a censura. Sempre vai nos preocupar. E a escolha, porque é poder, narrativa é poder, quem está tomando a decisão, a gente sempre vai se preocupar com isso. Então, dentro dessa proposta de várias ações, eu acho que um regula o outro. Assim como é o Estado Democrático de Direito, em que um poder regula o outro, né? O Poder Legislativo faz um check and balance entre os poderes, vamos fazer isso na nossa proposta de ação dentro do digital também. Né? Então, seria isso. A governança vai regular um pouco o sentada à mesa, usando blazer, máquina, vinho e óculos de armação revisão roxa. por humanos vai regular, ao fundo, ajudar um pouco a vê-se revisão pela cadeira de encosto máquina. telado A gente vai e parte fazendo da uma mesa do checagem plenário. entre essas propostas, porque não tem solução fácil. Né? E sobre a fome, a gente já tem o uso de inteligência artificial, inclusive, para identificar locais onde, em razão das mudanças climáticas, a fome será uma crescente e uma realidade imposta. Então, especialmente na África, nós já temos o uso da inteligência artificial numa ação da ONU, da FAO, para identificar esses locais. E, bom, então, havendo valor, havendo interesse de diminuir a desigualdade social no mundo, havendo interesse de diminuir a fome no mundo, ou seja, eu vou lá no valor, eu consigo implementar ações, e aí eu uso a tecnologia como uma ferramenta. Né? E, então, essa questão, como é que a pessoa está querendo produzir, eu vou multar, eu não valorizo isso. Talvez a gente tenha que analisar lá os valores. Por isso que esse tema é denso. Porque quando a gente vai voltando, a gente vai ver que o problema não é o uso da tecnologia, não é tão somente a informação, é a curadoria, é o interesse, a utilização que está por trás disso. Né? Então, eu vou deixar vocês falarem, que senão eu vou ficar aqui. Acho que tem mais gente que quer perguntar, né? Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Rafael Penella, sou professor da Catedral, da Estácio aqui, e sou advogado também. Eu gostaria de... Um homem de terno escuro fala ao microfone sentado na plateia, enquanto todos ao redor observam com atenção. Que é algo que a gente, o auditório está está cheio. Encontrado cada vez mais. Eu falo para os alunos, a inteligência artificial, sem dúvida alguma, é como a máquina de calcular, ou hoje em dia o celular. É algo que veio para ficar e vai só se ampliar, como a senhora já destacou. A questão é saber utilizá-la, né? E checar. A checagem humana é indispensável. Porque as alucinações de IA são fenômenos desses modelos de linguagem, de modelos de grande linguagem, grandes modelos de linguagem, que são essas inteligências artificiais que constroem textos, né, muito grandes, e aí eles se deparam com alguma informação, uma lacuna, que ela não tem a informação, ela cria, ela inventa. A gente tem visto cada vez uma maior frequência a situação de jurisprudência inventada, infelizmente, por alguns colegas utilizando, né, invenções. E eu, como professor, tenho visto alunos inventando também doutrina, né, além de jurisprudência. Inventa o nome da pessoa também, ou uma pessoa que já existe? Ambos. Ah. Tá bom. Inventa tudo. Há uma biografia inteira, às vezes, até. E, no
tem uma verossimilhança absoluta. Você lê aquilo ali, está certo, perfeito, né? Acredito que esse autor defenda essa ideia, mas aí você vai olhar, não tem esse texto. E, portanto, e isso essas inteligências artificiais, elas são utilizadas principalmente, não apenas de forma acadêmica, mas também por noticiários, né, empresas jornalísticas. Para a produção de notícias, você coloca a inteligência para vasculhar a internet ou determinados sites internacionais, produzir um resumo e fazer as manchetes. E muitas das vezes acaba a inteligência artificial criando a fake news. Até um grande exemplo foi a situação, salvo engano, do Ray Charles, que ele tinha sido coroado uma semana antes do que de fato foi. Isso saiu, parece que não sei se acontecia, um grande portal de notícia. E aí fica a questão, bom, é uma fake news, sem dúvida, é algo que é fruto de inteligência artificial, e isso provavelmente vai se ampliar cada vez mais. Estava até conversando com um colega professor também sobre essa situação nossa que a gente enfrenta, né, em sala de aula. Um homem de terno escuro fala ao microfone sentado na plateia, enquanto todos ao redor observam com atenção. O auditório está cheio. Os instrumentos, né, de fiscalização, a senhora fez uma comparação, sobretudo do Estado, com a figura do transatlântico. Eu prefiro a figura robesiana, do Leviatã, e fico logo com receio que a gente vê, pela manifestação, né, do senhor que me antecedeu, que ele já tem receio. Onde no Estado democrático de direito a pessoa tem receio de se expressar aqui numa palestra. Isso é sinal de que a censura parece, né, do Leviatã está tomando força, né, a ponto da pessoa ficar incomodada com receio daquilo que ela vai falar. Uma dúvida, eventualmente, vai se manifestar. E no momento de eleições, em que é o momento que deve haver uma maior circulação de ideias, eu prefiro ficar com a lição lá de Dom Pedro II, de que liberdade de imprensa, liberdade de informação se combate com liberdade de informação ainda maior. Né? Então, se a justiça eleitoral for partir para esse lado de retirar, talvez a gente possa chegar nesse ponto. Quem é que vai estar na ponta ali, determinando o que é verdade e o que é mentira? Vamos ter pessoas para fiscalizar se é fake news ou se aquela verossimilhança ali pode passar, né? Ou como é que vai ficar isso? Será que a melhor opção, já que as redes sociais têm como rastrear, por exemplo, o que a gente está falando aqui, né? Só inclusive mencionou. Eles rastreiam tudo que nós acessamos. Se eles rastreiam tudo que nós acessamos, não é possível que eles sejam obrigados pelo Estado, pela Justiça Eleitoral, para as pessoas que foi exibido tal notícia, que obrigatoriamente seja exibido também o esclarecimento posterior. E aí, assim, você não teria retirada, mas sim o acréscimo do ideal do Dom Pedro II, né? Mais informação. Não, adorei. Ótimo. Vou fatiar aqui em 2 momentos. A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Ela segura o microfone com firmeza e olha para a plateia com expressão segura e acolhedora. Ao fundo, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Para nos convencer, para nos agradar, para manter a nossa utilização dele. E é isso. Porque você pode fazer um prompt, não sei se vocês já tentaram, não invente informações, me traga precedentes que existem, tal. Mas você vai confiar? Você vai ter que checar, de toda forma. Então, por quê? Porque lá no momento de criação, foi direcionado assim, você pode criar. Então, alguém tomou essa decisão lá atrás de que essa inteligência artificial faça isso. E eu queria saber por quê. Né? A gente tem aí uma utilização diária de mais de 9 horas por dia, a média do brasileiro, de acesso à internet por dia. Então, você está ali o tempo todo. E eu falo, gente, você vai preparar um texto, vai preparar um material. Você vai ter que checar tudo que está lá. Qual a parte do texto que você está fazendo um retrabalho? E aí, será que não é mais fácil eu confiar que está ali? Eu acho que é isso mesmo, acho que está bom. Ninguém vai perceber se o recurso extraordinário 1.957.000, se existe ou não, porque faz sentido aqui, endossa o que eu já disse, endossa um outro precedente que existe também, eu tenho certeza. Então, vai ficando fácil você se render. Né? Por isso, o compromisso tem que também ser uma autorregulação.
Acho que a gente tem que falar disso, das Big Techs. A gente não pode achar que o Leviatã ou o Transatlântico vai resolver isso. A gente também tem um compromisso de alguém que tomou essa decisão lá atrás e criou dessa forma. Bom, e aí, com relação à censura, que também conversa com isso, concordo em relação, quanto mais informação, melhor. E aí, o Ministério Público, teve um momento que teve uma discussão no Brasil, a PEC 37, se o Ministério Público poderia ou não investigar. Era a discussão à época, não sei se vocês se lembram. E aí eu dizia, os colegas do Ministério Público diziam, por que menos pessoas investigar vai ser melhor? Quanto mais gente investigar, eu tenho... Bom, se alguém se omitir, eu tenho alguém para ainda investigar uma prática ilícita. Então, em relação à informação também. Acho que quanto mais informação a gente tiver, melhor. O problema é você conseguir... A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Ela segura o microfone com firmeza e olha para a plateia com expressão segura e acolhedora. Ao fundo, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Então, algumas situações, e aí eu vou aqui naquela ideia que eu trouxe, né, de balanço, em alguns momentos a gente vai ter que trazer soluções diferentes para os fatos. Então, não é censura absoluta, e também acho que não é uma despreocupação absoluta de uma autorregulação do mercado, a mão invisível do digital vai resolver. Porque, por exemplo, em relação a deepfakes, e aí trago a questão de gênero, os dados mostram que 96%, salvo engano, das deepfakes envolvem pornografia de gênero, né, exposição pornográfica da pessoa. Então, eu esperar que aquele vídeo lá não aconteceu, uma explicação, gente, isso tem que ser retirado imediatamente do ar, porque realmente expõe muito a intimidade de quem foi a vítima disso. Então, acredito, professor, que dentro desse contexto, algumas ações têm que ter um peso maior, e outras não. A dificuldade é a gente saber quais são a do peso maior e quais não. E, então, não tem solução fácil, porque a gente acha que algumas questões, né, a gente precisa realmente ter mais uma aplicação mais intensa da cautela, do princípio da proteção, da precaução, até pela exposição e pelos danos irreversíveis. Né? A imagem do intérprete está sobreposta no canto inferior da tela. Outra coisa, eu gostei dessa ideia aí. Por exemplo, quem vai regulamentar? Se o Congresso não quer regulamentar, porque ele não quer. Vai ver o judiciário, aquela coisa que a gente estudava. O senhor em destaque está sentado entre os participantes, de camisa social branca e óculos, inclinado levemente para frente enquanto fala sem microfone, demonstrando atenção e envolvimento. Professor, será que não daria certo? No momento que a plataforma veicula um fake news lá, o judiciário não tem como fazer o caminho inverso aqui, ó, um direito de resposta contemporâneo, moderno aí, e automaticamente ele mandaria o direito de resposta no mesmo canal e as Big Techs não tem como mandar para todo mundo que viu aquele fake news. Quer dizer, olha a ideia. É uma sugestão interessante, e eu trouxe algumas preocupações, porque, como eu disse, não tem uma solução única, eu acredito. Seria ótimo se tivesse, a gente resolveria. Não, então a gente faz isso e tal. Mas a desembargadora Cristina Mello fala ao microfone sentada ao centro da mesa diretiva, diante de um auditório cheio. Cria um vídeo pornográfico, expõe a pessoa, quem assiste acha que é a pessoa. Não adianta a gente depois ir lá distribuir um vídeo falando que não era a pessoa. Já houve uma exposição e uma imagem que pode ser irreversível. Então, não vai funcionar para tudo. Ainda que essa seja uma ótima solução, não vai funcionar para tudo. Então, em alguns momentos, a gente pode pensar nisso, em outros não. E ainda tem um agravante, que é a checagem da distribuição. Porque a gente não... Como eu dei aquele exemplo lá, em 2018, né, do impulsionamento, em que a gente não sabia o que estava sendo impulsionado. Então, o auditório está lotado, com pessoas sentadas em poltronas vermelhas, observando atentamente. Talvez eu não tenha certeza. E aí eu tenho uma parcialidade aí de um dos agentes dessa situação. Alguns dos atores têm interesses que não estão claros. Então, também temos esse problema. Né? Bom dia, professora. Tudo bem, doutora Cristina? Parabéns pela palestra. Obrigada. Eu acho que esse tipo de evento é muito bom e deveria acontecer em mais ambientes, né? Primeira situação, eu anotei algumas coisas.
O homem de Em camiseta relação azul, aos sentado nas 27% fileiras centrais, do fala ao conteúdo do microfone. WhatsApp, né, eu tenho uma sugestão, O auditório é uma está brincadeira, lotado. tá? Os grupos da família, tá? Se tirar os grupos da Proíbe o família, grupo eu da acho, família. eu acho que eu acho, mas esse assunto foi, eu acho que o mais debatido até agora, né, que foi a questão do controle da informação. E é um tema mais preocupante hoje para toda a sociedade, não é à toa que o STF está trabalhando esse tema, né? E eu vi que a senhora falou sobre o princípio da precaução, né? Falou que democracia é diálogo, né? E falou de valores democráticos, né? E aí a preocupação que já foi levantada pelo João, pelo professor, é essa curadoria, o medo das pessoas de falar, tudo isso reflete um momento muito ruim, talvez um momento necessário, né, para o avanço civilizatório. Nós estamos diante de um novo cenário com essas tecnologias, né? E tem até um ditado antigo, né, que fala das penas que são jogadas ao vento de cima de uma torre, você nunca mais vai conseguir buscar essas penas, né? Então, uma palavra que foi dita, ela não volta atrás, né? A flecha lançada, ela não volta. Mas, mesmo assim, viver é um risco. E viver em sociedade pressupõe vários outros riscos, né? Então, o risco de ser pego por uma fake news, ele vai existir e é maior hoje do que já foi. Mas aí vem a preocupação. Nós estamos num Estado democrático em que a comunicação é o caminho, é o vetor para amadurecimento. É claro que a gente não vê isso muito voltado para amadurecer ideias de Estado, de políticas e tudo mais, e mais como uma forma de agressão, né? Diminuir ou enaltecer. Mas a concentração desse poder em algum órgão é algo bastante temerário, na minha visão, porque nós somos todos suscetíveis a erro, né? E nós todos temos nossos vieses, nós temos um passado e isso já vai influenciar nossas decisões. E então o medo dessa concentração, eu acho que é o que preocupa tantas pessoas, né? De como vai ser tratado isso. Se o medo de falar vai ser maior. E se isso vai melhorar ou não a nossa democracia, né? Então, a gente tem a precaução, mas nós temos um valor igualmente importante, que é a liberdade de O expressão. homem de camiseta né? azul, De sentado falar. nas fileiras centrais, fala ao microfone. E eu gostaria de O saber, auditório né, está lotado. Eu não sei se seria esse o caminho, né, de restringir. E outra coisa também é a diferença entre informação e narrativa, que é uma coisa também muito importante para a gente fazer essa diferenciação. Porque uma coisa é uma informação, você consegue checar. Outra coisa é uma narrativa. E durante a época política, cada um vai fazer uma narrativa em cima de uma situação. Então, é um fato, mas eu trabalho esse fato de uma forma que me dê vantagens, né? E o outro vai tentar trabalhar de uma forma diferente. E aí, dentro dessa perspectiva de narrativas, qual vai ser o papel institucional desse órgão? Ele vai checar narrativas ou ele vai checar fatos? Porque, como a senhora mesmo falou, existem aqueles que defendem o Estado maior, que gaste mais, que isso é melhor. Tem outros que dizem que não, nós temos que ter mais responsabilidade com o gasto, e isso sim é melhor, né? Então, o trabalho institucional vai ser em cima da narrativa, porque nós já tivemos decisões judiciais que são questionáveis sobre esse aspecto. Porque o fato existia, mas estava sendo explorado negativamente por uma narrativa e foi determinada a remoção de um conteúdo por esse motivo. Mas o fato existia. Só era uma narrativa que estava sendo trabalhada, né? E aí, narrativa, cabe, acho que cada um, eleitor, cada pessoa, saber ou definir o que ela acha, em que caminho ela vai querer caminhar, né? Obrigada. Qual é o seu nome?
Pedro, gostei muito das suas reflexões. A desembargadora Cristina Acho Mello que fala ao parte microfone, delas eu já sentada ao abordei centro aqui, da mas, mesa diretiva, uma diante de um preocupação auditório que cheio. temos que ter, acredito, é que a intervenção vá ser para melhorar o que nós temos hoje, né? Então, eu só vou intervir se eu for realmente melhorar a situação que eu tenho hoje. Isso em tudo, na economia, no digital, na informação, né? Então, em alguma medida, sim, acho que há essa questão que até o professor trouxe, de uma regulação que pode ser possível, um check and balance dentro do próprio meio digital, né? Do excesso de informação não existe. Vamos informar cada vez mais, deixar essa informação circular e a desmentir, né? Mas nós também temos uma arquitetura da mentira que tem uma parte opaca, como eu já abordei. Então, então, dentro dessa arquitetura, essa questão do microtarget, né, que eu vou te entregar coisas diferentes para as pessoas, conforme comportamentos que já foram mapeados sem que a pessoa soubesse, isso já aconteceu. Então, eu acredito que a gente tem uma preocupação aqui de não adotar uma solução única, que volto no que eu já falei. Porque, de fato, eu acho que algumas questões a gente consegue... A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. A gente precisa de uma intervenção mais Ao rápida fundo, e mais vê-se a forte. cadeira de encosto telado e parte sim, da mesa do eu acho que é muito plenário. ruim você viver numa sociedade que você tem medo de falar. Acho que isso é uma verdade, né? Acho que todo mundo quer poder se expressar, é uma necessidade humana, né? Se expressar, se colocar, apresentar opiniões, e é daí que nós crescemos. Então, é dessa troca de informações que a gente cresce, a gente pensa a democracia juntos, né? A gente está fazendo isso aqui. Então, é claro que e é isso que é o cerne do direito à liberdade, né? Especialmente a de expressão. É você sentir um indivíduo que pode se expressar, que pode viver, que tem esse direito, né? Então, aqui, quando a gente pensa em liberdade de expressão, eu estou pensando, se eu me manifestar, o que eu estou submetido? Acho que as regras têm que ser colocadas a priori. Então, a gente tem crimes que você pode se expressar, mas você vai ter um crime de racismo, então, a gente tem regras estabelecidas. Então, talvez a gente tenha que pensar quais são essas regras, elas estão claras, as pré-estabelecidas? Então, e elas esbarram em quais direitos? Não, eu vou colocar uma regra aqui, se você fizer uma deepfake pornográfica, é um crime, né? Vamos supor que exista isso. Então, a gente vai colocar aqui uma proteção à intimidade muito grande, muito alta, a ponto de você saber previamente que você vai ser sancionado. E esse conteúdo vai ser retirado de imediato, etc. Então, talvez a gente precise de uma transparência a priori das regras. E nós estamos num momento de cheque da democracia mesmo. Mas nós estamos na nossa vez de movimentar a peça. Então, acho que a gente está aqui trabalhando nisso, trabalhando nesse desenvolvimento, ganhando maturidade democrática para a gente tomar decisões melhores, né? Então, a gente está amadurecendo, inclusive, e fortalecendo as instituições. E eu estava lotado na SJ na época, eu e mais um servidor fizemos o assessoramento dos magistrados. O homem de camiseta azul, sentado nas fileiras centrais, fala ao microfone. O auditório está lotado. Remoção de conteúdos, tá? E assim, a sensação que a gente tinha é que a gente estava vivendo como um órgão censor. E era terrível, para mim, pelo menos, avaliar cada conteúdo e dizer, é verdade? É mentira? Nós não tínhamos uma agência de checagem naquele momento, tá? E algumas coisas era muito fácil de distinguir, que era mentira, tá? Só que outras coisas, ela transpassava de uma verdade ou mentira, a questão da narrativa. Então, quando você associa uma pessoa que é de um espectro político a outros políticos daquele mesmo espectro político, mas que são... Aqui é muito forte para a gente, porque nós temos a Venezuela do lado e nós temos a questão migratória. Então, a esquerda aqui ela não quer ser associada de forma alguma a figuras da Venezuela, né? Mas seria errado para um político do lado da direita, por exemplo, associar um político, dizer, olha, eles pensam igual, e olha como está lá. Está entendendo? E mesmo aqui na corte, existiam debates muito fortes, né? Dizendo, sim, tem que remover isso, porque é uma mentira. Porque não é verdade. Mas
não é verdade, é mentira, não tem assim uma forma de dizer exatamente é ou não é, né? Então, o papel da gente na SJ na época nesse assessoramento era muito difícil. Eu saía daqui mal, porque às vezes eu tinha uma experiência anterior na Justiça Federal, era crime, era ação civil pública, era um fato, você aplicava a norma. Aqui você não tinha um fato assim muito distinguível, não é claro, né? E aí, só para arrematar a questão do feminino, a preocupação do João a gente vê também aqui nos processos, porque acabou que as mulheres elas têm uma necessidade, como se fosse um requisito a mais para provar que a candidatura dela era verdadeira, porque muitas candidaturas são questionadas judicialmente. E aí a gente observa, a mulher teve 15 votos. É um desempenho ruim? Não sei. Eu não sei qual era a posição dela. O homem de camiseta azul, sentado nas fileiras centrais, fala ao microfone. A gente não vê isso nas candidaturas o masculinas. auditório está lotado. A gente teve vários candidatos com votação igual ou inferior, né? E eles não são questionados. O que eles fizeram com o dinheiro deles? Nunca foi questionado. E essas mulheres elas têm mais um peso contra elas, e aí muitas vêm aqui e falam, eu não vou mais participar disso. Por que eu vou ter que participar de uma coisa que agora eu vou ter que prestar uma conta, um nível de prestação de contas que não é exigido do candidato do sexo masculino, né? Ele nem presta. O cerimonial não percebe e puxa o microfone. Eu acho que não é muito ponderado fazer uma censura prévia. Vou deixar você falar. O senhor em destaque está sentado entre os participantes, de camisa social branca e óculos, inclinado levemente para frente enquanto fala sem microfone, demonstrando atenção e envolvimento. Outra coisa também, vamos descobrir mais. Desculpa, você podia falar sobre democracia, inclusão. Por favor, fala muito. O cerimonial de camisa azul leva o microfone até o senhor. Deixa eu falar com relação a isso que o colega estava falando, Pedro. Outra coisa que a gente verifica lá é a penhora dos bens. Elas chegam lá, elas chegam no cartório desesperada porque não prestou contas, o partido não. Elas acham que é a obrigação do candidato. Não vamos dar essa obrigação que não é pelo partido. E elas só vão descobrir que não foi prestada a conta quando é penhorado o salário, o salário, às vezes é o salário, elas chegam desesperadas. Isso não é um, nem dois, nem três casos, não. Outra coisa também, Pedro, em 2002, nós tivemos mais de 1.000 representação por propaganda irregular aqui também. Aqui é animado. Um membro do cerimonial de camisa azul caminha até a primeira fileira e entrega o microfone ao senhor de terno amarelo claro. Boa tarde. Antes de mais nada, parabéns pela palestra, parabéns pela concentração, inclusive, de poder perceber todos os conteúdos dessas nossas indagações, né? Eu sou o Leonardo Paradella, sou, assim como o professor Rafael, professor da Faculdade Catedral e também advogado de carreira, né? E me sinto muito à vontade para fazer algumas provocações, em especial em razão daquilo que dizíamos, da função hoje de um professor, né, com a questão da inteligência artificial, ser, de uma forma sistemática, o senhor de terno amarelo claro, sentado na primeira fileira, fala ao microfone. Ele mantém postura ereta, expressão séria e olha em direção à mesa central enquanto participa ativamente da discussão. Com a ausência absoluta de limites para aquilo que a gente vem a fazer. E falo com alguma propriedade, porque, ao dar aula de direito penal, a gente sempre traz ao aluno a ideia de que o direito penal é a última ratio dentro do direito, e a gente precisa ter, em um meio social, últimas instâncias em relação a tudo. E uma das maiores preocupações que tem sido, inclusive aqui também reiterada, de quem será esse papel da última ratio no controle das redes sociais. E é um desafio da democracia a gente descobrir quem, dentro de um país democrático, tem o direito de errar por último. Alguém terá que ter, tá?
A nossa hoje percepção é que estamos confundindo a liberdade de pensar com a liberdade de divulgar fatos, que a gente muitas vezes não tem domínio sobre eles. A ausência de limite não é liberdade, a ausência de limite é anarquia. A liberdade é entender onde o nosso limite pode chegar. E eu dizer o que eu penso sobre fatos é algo totalmente diferente de eu só dar aquele famoso encaminhamento com frequência de divulgação de fatos que configuram hipóteses ofensivas. Eu não tenho direito de ofender, eu não tenho direito de mentir, eu tenho direito de me manifestar. E se dentro da sociedade a gente percebe com clareza que tem sido transformada a ideia da liberdade da manifestação do pensamento em liberdade de mentir, difamar, caluniar e injuriar, isso nos preocupa. E me preocupa, em especial, entender que nada é pior do que o que a gente vive hoje nesse mundo da desinformação. Pode ser ruim termos um controle finalístico? Eventualmente pode, mas pior do que o que hoje enfrentamos, eu não consigo verificar. E só uma curiosidade, que o senhor de terno amarelo claro, sentado na primeira fileira, fala ao microfone. Ele mantém postura ereta, expressão séria e olha em direção à mesa central enquanto participa ativamente da discussão. Hoje ocupo uma função pública. Sou secretário municipal de controle e transparência aqui em Boa Vista. Em relação aos procedimentos licitatórios e contratos, alguém precisa também ter a eventual palavra final. Eu tenho, na qualidade de secretário municipal, essa palavra final do controle, da transparência. E se eu falhar? Se eu falhar, teremos mecanismos para que o meu cargo possa eventualmente ser contestado e responsabilizado. Então, a ausência de uma pessoa responsável não é o cenário que a gente considere democrático. A democracia não se confunde com a anarquia. Muito bem. A desembargadora Cristina Mello fala ao microfone sentada ao centro da mesa diretiva, diante de um auditório cheio. Olá, bom dia, doutora. Eu me chamo Egberto, sou acadêmico de Direito da Faculdade Catedral. Vou ser bem objetivo na minha pergunta sobre desinformação e fake news, né? Eu gostaria de saber qual seria o papel fundamental da imprensa no combate à desinformação em tempos de eleições e o que a imprensa deve fazer para evitar que esse tipo de desinformação chegue até a população. Tem um papel muito importante, acredito, né? Vou lá e volto. Assim como tem a responsabilidade social das grandes empresas, Big Techs, também a mídia sempre teve esse papel, né? Essa responsabilidade de divulgação. E eu acredito que isso, com a responsabilização, inclusive, indenizações, etc., acho que a desembargadora Cristina aparece grande, sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Ela segura o microfone com firmeza e olha para a plateia com expressão segura e acolhedora. Gostei muito da sua Ao fundo, fala, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. Vai ter que tomar a palavra, vai ter que ter a decisão final. Isso em tudo, né? No controle de constitucionalidade, a gente vai ter que ter. Pode ser a NPD, pode ser o STF, mas alguém vai ter que, pelo menos naquele momento, tomar uma decisão final transitória, né? Temporária, digamos, né? Mas, enfim, aquilo pode ser revisto, a estrutura institucional pode ser revista. A gente pode fazer uma emenda constitucional e mudar a estrutura, mas aí eu tenho que mudar a instituição. Mas aquela escolha trágica de quem vai decidir, a gente vai ter que ter. Então, como eu disse, não tem solução fácil e acho que cada instituição tendo a sua responsabilidade publicizada, refletida e exercida, né, a sua responsabilidade em cada divulgação, inclusive das narrativas, né, o Leonardo, né, acho que ele que saiu. Pedro estava dizendo sobre isso. Então, eu acredito que se a gente realmente distribuir essa responsabilidade... A desembargadora Cristina aparece sentada à mesa, usando blazer vinho e óculos de armação roxa. Ao fundo, vê-se a cadeira de encosto telado e parte da mesa do plenário. De todos
esses atores, né, e das big techs, etc. E também de não produzir conteúdo falso, né? Os candidatos também têm essa responsabilidade. Então, acho que ficamos aqui distribuindo, né, isso para todos nós. Eu vou ter que finalizar, acho que a gente avançou bastante no tempo, né? Mas agradeço muito a participação de todos e também nosso acompanhamento aqui pelas redes sociais, pelo YouTube. Acredito que foi muito válido, a gente conseguiu abordar vários pontos, refletimos juntos o que era meu objetivo. Então, saio daqui muito contente por termos pensado juntos esse assunto tão complexo e que continuará nos incomodando e nos preocupando, mas acredito que a gente está amadurecendo o debate. Muito obrigada. Todos na plateia aplaudem. Em nome do presidente do TRE de Roraima, desembargador Mozarildo Cavalcante, nós queremos agradecer a presença dos acadêmicos do curso de Direito da Universidade Federal de Roraima, também dos acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Catedral, aqui dos professores Dr. Rafael Penela e Dr. Fernando Paradeira, também a presença do ilustríssimo juiz do Pleno, Dr. Cláudio Belmino, que também é professor, né, da Faculdade Catedral, e também agradecer aos servidores. O cerimonialista, um homem de pele clara e cabelos curtos grisalhos, usa óculos escuros e camisa social azul. Agradecer também a todos que estão acompanhando pelo YouTube. Tenham todos uma boa tarde. Todos na plateia aplaudem. Surge a tela final da transmissão do TRE Roraima, com o aviso sessão de julgamento e fim de transmissão. À direita, aparece a imagem do Mirante de Boa Vista ao entardecer, com céu alaranjado e a cidade ao fundo. À esquerda, o layout em branco e azul destaca as informações oficiais e o brasão do tribunal, encerrando a sessão.